Olá, muito boa tarde. Chegamos, seja bem-vinda, seja muito bem-vindo. Está no ar o Pauta Aberta desta segunda-feira, dia 19 de junho de 2023. Eu sou o Odilon Araújo, esse é o seu noticiário da tarde aqui na TV Evangelizar. A você de casa, sempre ligadinho com a gente em todo o país. Muito obrigado pelo carinho da sua companhia. Vamos juntos a partir de agora com nossos destaques do jornal de hoje. Um frio de congelar os ossos. A semana última do outono começou com temperaturas abaixo de zero em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. Em Urupema, na Serra Catarinense, os termômetros registraram quase 8 graus negativos. E em Santa Catarina também seguem as buscas, pelo terceiro dia seguido, aos desaparecidos após o naufrágio de um barco de pescadores na última sexta-feira. Eram 8 pessoas na embarcação, 6 foram resgatadas. 2 vítimas deste naufrágio seguem desaparecidas. Tragédia no norte do Paraná. Ex-aluno entra numa escola em Cambé com o pretexto de que buscava o histórico escolar e dispara contra alunos. Os tiros mataram a jovem Caroline Alves, de 17 anos, e deixaram em estado gravíssimo o jovem Luan Augusto, de 16. Ele está internado no hospital. Começaram a valer hoje os pagamentos, com os pagamentos do mês de junho, as novas regras do Bolsa Família. Agora, em caso de crianças, adolescentes ou mesmo de gestantes nas famílias que fazem parte do programa, serão garantidos recursos extras que variam de R$ 50 a R$ 150 a mais por pessoa. Atenção, estudantes, começaram hoje as inscrições para o SISU, o Sistema de Seleção Unificada, para o segundo semestre deste ano de 2023. Um planeta em avançados passos para o aquecimento. O relatório da ONU e também do programa Copérnicos destaca que hoje é a Europa, o continente que registra o mais acelerado processo de aquecimento do planeta. E ainda vamos mostrar para você de casa que a partir das lavouras de sorgo de uma cidade do interior do Paraná está o material mais importante para a cuidadosa e impressionante produção artesanal de vassouras, que por várias gerações se espalha por cidades brasileiras. Fique ligadinho com a gente, o Pauta Aberta começou. Um ex-aluno invadiu a escola e matou uma estudante a tiros, hoje na cidade de Cambé, interior do Paraná. Outro aluno de 16 anos também foi baleado e encaminhado em estado gravíssimo para o hospital. De acordo com os socorristas, o ex-aluno tem 21 anos e já está preso. O jovem, que tinha um arsenal de armas, começou a disparar dentro da escola. Foram pelo menos 12 tiros. Ele foi contido por um professor da escola, e Caroline Verri Alves, de 16 anos, infelizmente não resistiu. Ela morreu no local. Luan Augusto, de 16 anos, também foi baleado, socorrido e levado para o Hospital Universitário de Londrina. O governador do Paraná, Carlos Massa Ratinho Júnior, falou sobre o caso. Um dia triste para todos nós paranaenses, um dia de luto, de muita tristeza, devido a essa tragédia que aconteceu na escola estadual em Cambé. Nós estamos apurando, eu determinei agora, já se deslocou para Cambé o meu secretário de Segurança, junto com o secretário de Educação, para fazer um acompanhamento em loco de toda a investigação. Os primeiros relatos é de um ex-estudante da escola, que entrou para pegar com a desculpa de pegar o seu currículo escolar e, lamentavelmente, lá dentro acabou sacando uma arma e fazendo os disparos. Então, nós estamos aqui agora aguardando toda essa investigação, o nosso comandante da Polícia Militar também está no local, se deslocando junto com o secretário de Segurança para a gente entender o que de fato aconteceu. O que nós hoje passamos a fazer aqui é lamentar muito, nos solidarizar com toda a família, a comunidade escolar. Paraná, que vive um grande momento na educação, como a educação referência para o país, infelizmente hoje tem o seu dia manchado com essa tragédia. O que nós vamos fazer, obviamente, é agora conversar com a comunidade escolar, reprogramar sempre cada vez mais as políticas de segurança. A informação que nós tivemos é que o professor que conseguiu mobilizar esse aluno, ou esse ex-aluno que cometeu essa tragédia, foi um professor que passou pelo todo o treinamento de segurança pública que nós fizemos há 60, 90 dias atrás. Então, é uma demonstração que sempre essas práticas de poder buscar cada vez mais treinamento para as nossas equipes, isso colabora para tentar evitar essas tragédias. Então, eu quero aqui me solidarizar às famílias,
a população de Cambé. Falei com o prefeito de Cambé agora há pouco também, que está extremamente triste, como nós todos, e dizer que nós nos solidarizamos com toda a comunidade escolar, que obviamente está hoje em luto, como todo o Paraná. Em um evento no Rio de Janeiro, o ministro da Justiça, Flávio Dino, lamentou o caso de violência e reforçou a necessidade de que ações sejam tomadas, sobre as redes sociais. Porque, infelizmente, nós vimos a violência, mais uma vez, se manifestando no local que é o mais sagrado para as crianças e jovens do nosso país e para suas famílias, que é uma escola. Hoje houve, agora há pouco, um novo ataque de violência em uma escola do Paraná. E, infelizmente, uma jovem perdeu a vida, outro foi baleado. E para quem tem o coração dedicado a uma causa, como nós temos, é claro que isso é uma notícia muito triste. Muito, muito triste. Eu quero, em nome do nosso governo, em nome do presidente Lula e de todo o governo federal, mais uma vez manifestar solidariedade às famílias. Em primeiro lugar, pedir que Deus as conforte na medida do que for possível, mesmo sabendo da dimensão dessa perda e dessa dor, imensurável em verdade, e reiterar o nosso compromisso que faz com que estejamos nessa manhã aqui no Rio de Janeiro. Quando um jovem perde a vida, na verdade toda a juventude perdeu um pedaço da sua vida. Eu sou pai e por isso sei bem da intranquilidade que aflige as famílias, na medida em que, de modo inaceitável, essa modalidade de violência se implantou no Brasil e serve de reflexão quanto aos traços culturais da violência. Nós vemos sociedades em que a violência é alvo de apologia e as vítimas aí estão. As estatísticas de ataques às escolas nos Estados Unidos mostram que esse não é um exemplo para nosso país. E o que nós vimos hoje, em larga medida, no Brasil? Exatamente a apologia à violência. Em Santa Catarina, as equipes de resgate chegaram hoje ao terceiro dia na busca por desaparecidos após o naufrágio de um barco de pescadores. Foi no sul do estado. Até o momento, 6 pessoas foram resgatadas, são 2 desaparecidas. Ontem, no fim da tarde, o 6º resgate foi concluído, A 6ª vítima foi retirada do mar. O salvamento foi realizado por uma aeronave da Marinha que encontrou David Luiz Monteiro Ferreira a cerca de 200 quilômetros da costa. Ele estava agarrado a uma boia indicadora de local de pesca e lúcido, porém desidratado e com hipotermia. Após ser levado para a base aérea de Florianópolis, David foi transportado para um hospital. O barco de pesca em que ele estava naufragou na sexta-feira, atingido por fortes ondas. 8 pessoas estavam a bordo, 5 já tinham sido resgatadas no sábado e passam bem. E hoje essas 5 pessoas resgatadas no sábado, 5 desses 6 sobreviventes, estiveram na capitania dos portos em Itajaí. Foi de Itajaí que o barco pesqueiro partiu na última quinta-feira e afundou, mais tarde, na noite de sexta-feira. Essas 5 pessoas prestaram depoimento, então, nesta segunda-feira, a oficiais da Marinha sobre em que condições ocorreu o naufrágio. E o ciclone extratropical que atingiu o Rio Grande do Sul na semana passada deixou 14 mortos. Um homem de 57 anos continua desaparecido. O fenômeno causou estragos em 41 municípios. De acordo com a Defesa Civil, 3.700 pessoas estão desabrigadas, 700 estão desalojadas apenas no Rio Grande do Sul. E a segunda-feira começou gelada no sul do país, com termômetros registrando temperaturas abaixo de zero em pelo menos 10 municípios de Santa Catarina e em pelo menos 2 cidades no Rio Grande do Sul. Um simpático boneco de neve foi a atração desta segunda-feira na gelada cidade de São Joaquim.
Hoje, durante a madrugada por lá, a temperatura mínima bateu em 4 graus negativos. Em Bom Jardim da Serra, onde a mínima chegou a 5 graus abaixo de zero, a grama ao amanhecer estava assim, branquinha, coberta por uma fina camada de gelo. Em Urupema, com quase 7 graus abaixo de zero, e em Urubici, onde os termômetros marcaram 5,2 negativos, cidades localizadas também na Serra Catarinense, foram registradas as temperaturas mais baixas desta segunda-feira. A onda desconfortável de frio também manteve as temperaturas lá embaixo no Rio Grande do Sul. 2 cidades hoje registraram temperaturas negativas. Em Vacaria foram 2 graus negativos e sensação de menos 7,7 graus. Em Cambará do Sul, os termômetros marcaram 1 grau e 4 décimos abaixo de zero. Frio de doer os ossos. Fez muito frio também em Curitiba, com 5 graus pela manhã. E em São Paulo, na maior cidade do país, que na madrugada de sábado teve registrada a temperatura mais baixa do ano, pouco acima de 8 graus, hoje, ao amanhecer, os termômetros marcavam 12 graus Celsius. Nas grandes cidades, principalmente do sul, a preocupação também é muito grande com os moradores de rua. E as prefeituras correm, em muitos casos, para levar agasalhos, um alimento quente e tentar garantir abrigo a essas milhares de pessoas que sofrem muito mais ao relento quando as temperaturas despencam assim. Mudando de assunto, vamos falar agora sobre as mais recentes expectativas para a economia do país. O mercado financeiro estima queda na taxa básica de juros no Brasil só a partir do mês de agosto. O Copom, Comitê de Política Monetária, vai se reunir esta semana para analisar decisões importantes para a economia do Brasil. O relatório Focus, divulgado nesta segunda-feira, ouviu mais de 100 instituições financeiras na semana passada, que destacam as projeções para a economia. A reunião do Copom, que acontece nesta quarta-feira, deve manter pela última vez a taxa básica de juros da economia em 13,75% ao ano, o maior índice dos últimos 6 anos e meio. A partir do começo de agosto, a expectativa dos analistas é de que a taxa Selic comece a recuar para 13,5% ao ano, um corte de 0,25%. A estimativa anterior do mercado financeiro era de que os juros começassem a cair somente em setembro deste ano. A expectativa de que o corte dos juros começará em agosto vem depois da divulgação do IPCA de maio, que somou 0,23%. Em 12 meses até maio, a inflação oficial chegou a 3,94%. Os números vieram bem abaixo das estimativas do mercado financeiro. Na semana passada, os economistas reduziram a estimativa de inflação deste ano de 5,42% para 5,12% e passaram a projetar uma inflação de 4% para 2024. A meta de inflação do próximo ano, definida pelo Conselho Monetário Nacional, que é o CMN, é de 3% e deve ser considerada cumprida se oscilar entre 1,5% e 4,5%. O governo federal tem pressionado o Banco Central a começar o processo de redução da taxa básica de juros da economia e critica o efeito de juros altos sobre o crescimento da economia e a geração de empregos. Bom, e a projeção do mercado financeiro para o crescimento do PIB brasileiro avançou de 1,84% para 2,14%. A projeção era de 1,84% na semana passada. Agora, esta semana, de acordo com este recente relatório, previsão para crescimento em 2023 de 2,14% no PIB brasileiro. Essa é a primeira vez desde dezembro de 2021 que o mercado projeta uma alta no PIB acima de 2% para este ano. Começaram a valer hoje as novas regras do Bolsa Família. O valor médio do benefício subiu, está agora em R$ 705,40. O adicional agora também está garantido às famílias com filhos pequenos ou com gestantes. De acordo com informações do Ministério do Desenvolvimento, Assistência Social, Família e Combate à Fome, aproximadamente 10 milhões de famílias terão garantidos aumentos nos valores recebidos do benefício a partir dessas novas regras. As novidades trazidas ao programa do governo federal garantem uma ajuda extra, um recurso a mais, àquelas famílias com gestantes, crianças ou adolescentes. R$ 150 a mais por criança entre 0 e 7 anos incompletos.
R$50 a mais por criança a partir de 7 anos ou adolescente até 18 anos incompletos. R$50 garantidos a mais também às grávidas. Especificamente, essas mães terão benefício por 9 meses. O calendário para o pagamento do benefício aos que recebem o Bolsa Família continua a ser determinado pelo NIS, que é o número de identificação social, e segue neste mês até o dia 30 de junho. A partir do pagamento que começou a ser feito, já está sendo considerado este novo cálculo. Numa família hoje formada apenas pela mãe e os 4 filhos, todos acima dos 7 anos e com menos de 18, por exemplo, o valor básico a receber será de R$710. Considerando mais R$50 a mais para cada criança, o benefício passará a ser de R$910 por mês. Recurso que é imprescindível, poderá garantir alimento a mais para o almoço, algum material por mais barato que seja para a escola ou mesmo um remédio no caso de alguém doente na família. E começaram hoje as inscrições para o SISU, que é o Sistema de Seleção Unificada, para este segundo semestre de 2023. O prazo do processo seletivo para universidades públicas vai até quinta-feira, dia 22 de junho. Para participar do SISU é preciso ter feito o Enem 2022, não ter zerado na redação e não ter prestado o exame na condição de treineiro. É possível pesquisar as vagas pelo nome do município, nome da instituição ou nome do curso que você pretende se candidatar. A recomendação é consultar quantas vagas estão disponíveis por curso e por modalidade e quais as regras do processo seletivo de cada universidade. A lista de aprovados na chamada regular será divulgada no dia 27 de junho. O candidato que não conseguir uma vaga na chamada regular pode manifestar interesse para participar da lista de espera de um dos 2 cursos de seu interesse. Esta etapa só acontece caso haja vagas não preenchidas na primeira chamada e estará disponível de 27 de junho a 4 de julho. Atenção ao cronograma do SISU do segundo semestre. Inscrições de 19 a 22 de junho, resultados 27 de junho e manifestação de interesse na lista de espera de 27 de junho a 4 de julho. Veja no próximo bloco. Começou em Curitiba um dos mais importantes eventos de tecnologia da América Latina, é a Connect Week, que vai até o próximo domingo. Você vai ver também relatório da ONU e do programa Copérnicos traz novo alerta preocupante sobre o aquecimento global. A Europa é hoje o continente do planeta que vive o mais acelerado processo de aquecimento, o que exige das lideranças providências urgentes para virar esta curva. O intervalo é rapidinho, a gente volta já. Pauta Aberta está de volta para este segundo bloco. São 4h39 da tarde agora. Falamos ao vivo para todo o país. A você de casa sempre ligadinho com a gente. Muito obrigado pelo carinho da sua companhia. Nesta segunda-feira, a cidade mais inteligente e conectada do país, Curitiba, é o centro estadual das discussões sobre inovação com o início do Connect Week, um dos maiores eventos de tecnologia e informação da América Latina. O encontro começou hoje e vai até o próximo domingo. Promovido através da parceria entre Governo do Estado do Paraná, por meio da Secretaria da Inovação, Modernização e Transformação Digital e Prefeitura de Curitiba. Pela primeira vez, é realizada a Connect Week, um evento de tecnologia e informação. Será uma semana inteira para impulsionar a inovação em áreas como tecnologia, cultura, empreendedorismo e gastronomia. Durante o evento, serão abordados programas e ações para movimentar a economia e fomentar o desenvolvimento das cidades. São mais de 40 projetos simultâneos apresentados para representantes do governo, prefeito, secretários, empresários e profissionais de diversas áreas. A ideia é mostrar o poder da tecnologia, do network e da boa gestão para transformar empresas em casos de sucessos e inovação. A capacidade da tríplice hélice, a iniciativa privada, as startups, as universidades, a academia e o poder público conseguirem se reunir
numa semana para apresentar todos os projetos de inovação que estão acontecendo atualmente no Estado. O movimento aqui com os prefeitos presentes, para que a gente possa atuar em conjunto nessa grande conexão. A força das cidades está sendo demonstrada sempre também com a inovação. Eu tenho a oportunidade de estar como secretário das cidades, além de vice-prefeito, e acredito muito de que a inovação é um processo que não tem volta mais. Vale dizer também que a inovação ela só vale quando ela se transforma num processo social, né? Quando a gente melhora através da tecnologia o dia a dia e a vida do cidadão paranaense. A Europa é hoje o continente que registra o ritmo de aquecimento mais acelerado devido às mudanças climáticas no planeta. A temperatura média da Europa já é 2,3 graus Celsius superior àquela registrada na era chamada pré-industrial. O continente europeu enfrenta um ritmo de aquecimento mais acelerado do que outras partes do mundo. É o que detalha um relatório publicado pela ONU e pelo Programa Europeu Copérnicos nesta segunda-feira. O planeta inteiro registrou aquecimento de quase 1,2 grau devido às emissões de gases de efeito estufa. Do Estreito de Gibraltar aos Urais, o ritmo de aquecimento é 2 vezes mais rápido. Segundo a base de dados da organização, os efeitos meteorológicos, hidrológicos e climáticos na Europa em 2022 afetaram diretamente 156 mil pessoas e causaram 16.365 mortes, quase exclusivamente devido a ondas de calor. Os prejuízos econômicos, principalmente relacionados a enchentes e tempestades, foram estimados em cerca de 2 bilhões de dólares no ano passado. O termômetro foi subindo e as chuvas ficaram abaixo do normal em grande parte do continente. A França sofreu a pior seca já registrada desde 1976, entre janeiro e setembro, e o Reino Unido teve o período mais seco entre janeiro e agosto. Desde 1997, as geleiras europeias perderam cerca de 880 quilômetros cúbicos de gelo. A temperatura média da superfície do mar no Atlântico Norte foi a mais quente já registrada. Os únicos dados promissores no relatório são das energias solar e eólica, que juntas, pela primeira vez, produziram mais eletricidade do que o gás de origem fóssil e o carvão. E de olho neste cenário alarmante, as Nações Unidas lançaram nesta segunda-feira um acordo para proteger os oceanos, em especial as áreas que não fazem parte das chamadas zonas econômicas exclusivas dos países. Os Estados-membros da ONU aprovaram nesta segunda-feira o primeiro tratado para proteger o alto mar, um acordo essencial para a vida e a saúde dos oceanos, vitais para a humanidade. O secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Guterres, afirmou que o oceano é a força vital do planeta e recebeu uma nova vida para ter chance de lutar. Apesar da adoção, a Rússia se distanciou do consenso ao classificar algumas partes do texto como totalmente inaceitáveis. O acordo foi finalizado em março, depois de mais de 15 anos de negociações, e estabelece um roteiro para os próximos passos. O tratado determina um marco legal para estender as faixas de proteção ambiental até as águas internacionais, que constituem mais de 60% dos oceanos do mundo. Os oceanos são importantes porque produzem muito do oxigênio que respiramos, limitam a mudança climática, absorvem e armazenam ricas zonas de biodiversidade, inclusive a níveis microscópicos. Com boa parte dos oceanos do mundo fora das zonas econômicas exclusivas dos países e, portanto, da jurisdição de cada estado, criar uma proteção para o alto mar requer uma grande cooperação internacional. Depois da adoção formal, agora o acordo depende dos países que vão assinar e ratificar o texto a partir de setembro. São necessárias 60 ratificações para a entrada em vigor. De volta aqui ao Brasil, eu quero te convidar a dar mais um giro pelo noroeste do Paraná, mais especificamente pelo município de Paissandu, pois é lá que uma expressiva produção de sorgo garante matéria-prima para manter viva uma tradição antiga, de gerações, que é a produção de vassouras artesanais. É isso mesmo, é a partir da palha seca do chamado sorgo-vassoura que peças resistentes são vendidas a milhares de pessoas para boa parte do país. Sabe essa vassoura que você usa aí na sua casa para limpar o quintal, para limpar a calçada? Já parou para pensar no processo de produção dela?
Pois é, a gente veio até um centro de produção dessas vassouras que fica no distrito de Água Boa, no município de Paysandu, região noroeste do Paraná. E a gente vai te mostrar as etapas da colheita até a finalização, para você saber como é que elas são produzidas. A fabricação artesanal da vassoura é feita a partir da palha seca do sorgo vassoura. O ciclo da planta dura em média 90 dias. Depois disso, ela está pronta para ser colhida. E nada de maquinários, o processo é todo manual, feito com o auxílio apenas de um facão. Ari trabalha com a produção de vassouras há 30 anos. Ela tem sido a melhor opção nas safras de inverno. O milho é um ciclo maior, corre mais risco de geadas, né? E a vassoura, por ser um ciclo menor na safrinha que a gente fala, que é no inverno, ela consegue muitas vezes escapar da geada. E por dar um lucrinho melhor que o milho também, né? Por isso que a gente opta pela vassoura. Uma cultura relativamente tranquila. A maior dificuldade aqui é a mão de obra. Tá difícil arrumar mão de obra, pessoa que quer trabalhar, que quer vir para a roça, né? Porque é uma mão de obra antiga, igual no começo. Não modernizou nada, não tem máquinas para colher nada, é na mão mesmo, né? Então o problema maior seria isso. Depois da colheita, o próximo passo é tirar as sementes. E essa é uma das únicas etapas em que eles contam com uma máquina. Depois é preciso secar a planta e, para isso, eles dependem 100% da natureza. As palhas são espalhadas para secar ao sol, em média de 2 a 5 dias, até que ela esteja pronta para a próxima etapa do processo, que é a limpeza e classificação das palhas. E aqui as vassouras começam a ganhar forma. A montagem é feita com palhas grossas e finas. Depois, são amarradas com arames e, por fim, costuradas. Por safra, são produzidas cerca de 60 mil vassouras. 80% mais ou menos ela vai para outros estados, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo, que são os grandes atacadistas que a gente mantém. E o restante a gente vende nos mercados locais, aqui mesmo na região, Maringá, na região aqui. Mesmo com todo o trabalho, a produção das vassouras tem sido vantajosa para a família do agricultor. Mas além do retorno financeiro, o que continua movendo o produtor é a satisfação com o trabalho que ele aprendeu ainda quando criança. Toda casa tem uma vassoura, né? Dessa ou de outra de nylon tem que ter uma vassoura, né? Então é gratificante você trabalhar, fabricar e saber que tem consumidor. E tem muita gente que fica contente, que tem gente que só usa dessa, não gosta de outra vassoura, né? Então é gratificante pra gente. É a produção caprichadíssima, né? Que vai para todo o Brasil. Gente, Pauta Aberta desta segunda-feira está terminando. Muito obrigado pela sua companhia. Ótimo fim de tarde para você. Temos novo encontro marcado para amanhã à tarde aqui na TV Evangelizar, aqui no Pauta Aberta. Eu espero você. Tchau e até lá.